Olá, caríssimos, tudo bom? Hoje é o quarto vídeo da série Forjado pelo Espírito Santo. Não há nada mais extraordinário, magnífico do que ser forjado pelo Espírito Santo. A gente pode aprender muita coisa em sala de aula, estudando, lendo a Bíblia, mas quando o Espírito Santo toca na nossa vida, quando ele nos ensina, ele nos instrui, faz toda a diferença, porque o que ele diz é, e o que ele faz está feito, tudo que ele faz é eterno, é perpétuo, dura para sempre. Uma vez transformado, nunca mais você retrocede. Uma vez liberto, nunca mais você volta para o cativeiro. Por isso, eu quero compartilhar com vocês a minha quarta experiência da semana. Na segunda-feira eu falei sobre a questão das ofertas, como que eu ministrava para encorajar e motivar as pessoas a ofertarem. E na terça-feira eu falei como eu manipulava a palavra de Deus para que as pessoas fizessem o que eu queria ou vivessem do jeito que eu achava que era certo. Ontem eu falei um pouco sobre o momento em que Deus mudou a minha mentalidade em relação a Ele e eu deixei de buscá-lo por aquilo que Ele poderia me dar e passei a amá-lo acima dessas coisas. E hoje eu quero falar de uma experiência muito triste, uma experiência muito dolorosa, mas que me forjou e mudou de uma vez por todas a minha vida. Foi um belo dia, nós estávamos em casa e um dos meninos que caminhavam comigo na igreja, que me chamava de pai, não me chamava nem de Isaac, nem de pastor Isaac, só me chamava de pai. Ele chegou para mim de manhã cedo e falou: Hoje você vai no futebol? Eu falei: Vou. Ele falou: Deus falou comigo que Satanás vai tocar na nossa relação, na nossa amizade. Enfim, nós fomos para a quadra de futebol e estávamos em família, como primos, como igreja, enfim, estávamos lá reunidos para nos divertirmos. E no meio do futebol, ele me chamou de safado, eu não lembro por que foi, mas ele me chamou de safado. E eu parei e perguntei, e falei para ele repetir, repete se você é homem. Ele pegou e me chamou de safado de novo. E eu fui para cima dele, agredi ele, consegui acertar um chute nele, mas os irmãos nos separaram. E o futebol acabou, eu fui embora, fui para casa do Luiz na época, né? E o Luiz me ministrava, sempre foi assim, de cuidar de mim, enfim. E nesse dia eu estava na casa dele, pensando no que eu tinha feito, ele me ministrando, fez um café para mim. E quando eu estava tomando um café, o Espírito Santo falou comigo: Isaac, ele é mais importante que você. E naquele momento eu aprendi que as pessoas são mais importantes que as coisas. Por muitos anos da minha vida eu valorizei o meu ministério, valorizei o meu bom nome, eu valorizei o que eu estava fazendo, eu valorizei meus planos, meus projetos, mas eu não dava valor para as pessoas. E aquele menino era um dos homens da igreja que me ajudava, que ia comigo nos cultos, nas visitas, nas orações. Tivemos muitas experiências maravilhosas juntos. E naquele dia, por conta do meu orgulho, por conta daquela mentalidade equivocada de que eu tinha que zelar pelo meu bom nome, eu não poderia deixar que ninguém me chamasse de safado, me diminuísse no meio dos outros irmãos. Enfim, eu poderia até ter me ofendido, mas não ter agredido ele. Eu poderia até ficado chateado, decepcionado, mas nunca ter agredido ele. Mas independente daquele dia terrível, horrível, eu pude aprender que as pessoas são mais importantes que as coisas. O Espírito Santo deixou bem claro para mim: você não é mais importante do que ele. Naquele momento eu tinha pensado só em mim, não tinha pensado nele, não tinha pensado no mau testemunho, não tinha pensado nas pessoas que olhar para aquilo e ficar escandalizadas, desanimadas, desmotivadas. Porque, irmãos, todo mundo quer um líder que seja um exemplo, no mínimo um exemplo. E eu acredito que a palavra de Deus ou a expectativa de Deus seja que o líder seja apenas um exemplo. Ele não tem que manipular ninguém, ele não tem que forçar ninguém a nada, ele não tem que convencer ninguém de nada. A única coisa que ele precisa ser é um exemplo de um homem íntegro, de um homem de caráter, de um homem respeitável, de um homem amável, um homem paciente, um homem tranquilo, sereno, equilibrado, moderado. Enfim, naquele dia eu cheguei ao extremo da minha irritação, da minha violência, da minha agressividade, e o Senhor me quebrou naquele dia, porque foi em cima daquele erro que ele me forjou, me mostrou que até aquele momento eu valorizava mais as coisas do que as pessoas. E eu precisava aprender que as pessoas são mais importantes. Jesus não morreu por coisas. Jesus não morreu pelo meu título de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor e mestre. Jesus não morreu pelo meu título de dom de curar, dom disso, dom daquilo. Deus não morreu
para que eu valorizasse meu ministério acima dele e das pessoas, para que eu me enxergasse superior aos outros, mais importante do que os outros. Não, ele morreu pelas pessoas e ele me ungiu, me deu autoridade para liderar um grupo, para que esse grupo tivesse um referencial da liderança dele, da importância dele. Eu poderia tocar naquela pessoa com amor, com carinho, ter entendido aquele momento de deslize dela, perdoá-la e caminhar, continuar caminhando, mas eu fiz ao contrário. Eu o feri e nunca mais ele caminhou comigo. Eu fiz inúmeras vezes, procurei, tentei conversar, me pedir perdão, enfim, não consegui. Não consegui. Eu fui um veículo de Satanás para destruir aquela relação que era tão maravilhosa. E não há o que eu faça hoje para mudar aquilo, está feito. Mas eu aprendi. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Ninguém precisa defender o bom nome de Jesus agredindo ninguém. Você defende o bom nome de Jesus Cristo, ou você defende quem você é, sendo quem você é. Não adianta usar de violência, de agressividade, não adianta usar da calúnia, da fofoca, da mentira, não adianta usar da manipulação, porque a única referência que a gente pode ser para as pessoas é ser como Jesus Cristo é. Jesus nunca se injuriou, Jesus nunca deixou de levar um desaforo para casa. Nós temos essa mania de não querer levar desaforo para casa. E naquele dia eu perdi para o diabo, mas eu ganhei de Deus. Esse caráter forjado, essa mentalidade renovada, esse espírito, essa vida transformada de dentro para fora. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquele dia. Eu sofri e até hoje eu tenho que lidar com isso. De saber que naquele dia eu feri uma pessoa. Só para zelar pelo meu nome. Não era nem o nome de Jesus, era o meu nome, porque ele chamou eu de safado. E infelizmente são marcas que doem demais. Eu imagino que a igreja de todos os tempos, em cada época, em cada geração, houve muita maldade, houve muito desrespeito. E hoje continua acontecendo. Tem gente que acha que a vida dela é mais importante do que a dos outros. E infelizmente, muitas pessoas estão saindo da igreja porque estão decepcionadas. E alguém vai dizer assim, mas a Bíblia diz para olhar para Jesus. Irmãos, eu tenho que ver Jesus em você. Você tem que ver Jesus em mim. Na mesa, no relacionamento, na intimidade, no dia a dia. Para desse evangelho frouxo, fraco, vazio, sem poder de Deus. À distância. Não, ele se fez homem para se aproximar de nós. Agora, essa aproximação não foi violenta, não foi agressiva, foi com amor, com respeito, com carinho. E naquele dia eu perdi tudo isso. Mas eu aprendi. Nunca mais eu vou tratar um ser humano como se ele não valesse nada. Nunca mais. Ele é mais importante do que eu. Ele é superior a mim. Ele é mais importante que meus títulos, que todas as coisas que eu amo, que eu acredito que são boas. Ele é mais importante. Eu espero que esse pequeno depoimento possa fazer você pensar, refletir. Porque aprender que as pessoas são mais importantes que as coisas, você não aprende isso na sala de aula. Você pode até ler isso, mas quando isso quebra você por dentro, quando isso renova a sua mente, quando isso renova você por dentro, transforma você por dentro, é impossível de você depois cometer o mesmo erro outra vez. É impossível. Quando Deus faz algo na sua vida, é para sempre. Eu fui forjado pelo Espírito Santo no meio da dor, a dor da perda, da separação. Nós nunca mais voltamos a ser amigos como nós éramos antes. Nunca mais nós dividimos o púlpito junto, nunca mais fizemos um culto junto, nunca mais evangelizamos juntos, nunca mais fizemos nada junto. Porque naquele dia eu o feri. Eu quebrei a nossa relação, destruí a nossa relação. Para me defender. E ouvir do Espírito Santo que ele era mais importante do que eu, foi muito doloroso. Porque, afinal de contas, quem me ofendeu foi ele me chamando de safado. Mas eu errei. Eu deveria ter abaixado a cabeça e ter dado o exemplo de um homem paciente, tolerante, moderado, equilibrado, sereno, tranquilo, pacificador. Mas eu errei. E eu espero que haja uma reflexão muito poderosa na vida de cada um de vocês que vai assistir esse vídeo a partir de agora. Um beijo no coração, curte, comenta, compartilhe. E se você tem um testemunho para contar, conte. Vai no meu direct lá e fala o que você fez. Tá bom? Um beijão no coração. Tchau, tchau.